Boa noite a todos, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui novamente, né? Depois de um bom tempo sem vir aqui. Deus preparou para estarmos aqui novamente. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet. Dessa vez a minha família veio junto também, veio toda a família. O Moneto também conseguiu chegar, né, Moneto? Com a sua esposa. É sempre bom, né? Ter o desejo de servir a Deus no coração. Feliz é o homem que sente este desejo de cultuar, de adorar, de agradecer a Deus, de reconhecer a misericórdia de Deus, né? Porque são chamados por Deus para isso, né? Tem gente que vem por vontade própria, né? Tem aqueles que são chamados pelo Espírito Santo. O Evangelho, o serviço de Deus não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Se você foi chamado por Deus, você é privilegiado. Você nunca vai deixar os caminhos de Deus, nunca vai deixar de adorar a Deus, sempre vai servi-lo com amor e dedicação. Mas se você veio por conta própria, uma hora ou outra você vai deixar de servir o Senhor, porque a obra é do Espírito Santo. Amém? Eu quero ler aqui uma porção da Escritura, para a gente falar alguma coisinha aqui, no Evangelho de 1 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Amém? Aios quer dizer ajudadores, né? Professores, tutores. Paulo está dizendo que ainda que aqueles crentes tivessem muitos cooperadores, ajudadores no Evangelho, quem gerou foi Paulo, o pai da fé deles, né? E pai você só tem um só. Professores, tutores, você pode ter muitos, mas aquele que gera, o Pai, é um só. É isso que Paulo está dizendo, né? E se nós fôssemos falar aqui alguma coisa sobre ser gerado, né? Nós fomos gerados por João. Gerados por João. Você pode pensar nos trovões, né? Fomos gerados pelos trovões. Fomos gerados pela terceira etapa. Fomos gerados por Apocalipse 10, do 8 ao 11. O profeta diz que o que gera é o pai da fé, né? Aquele que traz o pai. Paulo foi o pai da fé dos Efésios. E sempre o primeiro pai, aquele que gera espiritual, é levantado por Deus através do Espírito Santo. Existem duas classes de pessoas. O profeta ensina isso: aqueles que são gerados pela vontade de Deus, o Espírito Santo, e aqueles que são gerados pela carne, pela vontade e o desejo do homem. A Bíblia fala disso, né? Aqueles que são gerados pelo Espírito não foram gerados pela vontade do varão. Em João diz que a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os nascidos da vontade da carne, o profeta diz, são intelectuais, muito sábios, mas o profeta diz que a festa deles não vai durar muito tempo. Mas os que são nascidos do Espírito Santo, esses permanecem na fé, porque foram ordenados e predestinados por Deus para aquele nascimento. Não foi gerado pelo homem, pela vontade do homem, da mulher, mas Deus gerou os eleitos do dia, através da mensagem do dia. E sempre aquele que é o intelectual, que é da vontade da carne, do varão, ele persegue aquele que é gerado pelo Espírito Santo. Você pode tomar isso ali no ventre de Eva, quando Eva gerou dois, um era Abel, o outro Caim. Um foi da vontade de Deus, o outro da vontade da carne, da vontade do sangue, né? E o que era gerado da vontade da carne perseguiu aquele que era gerado pelo Espírito, da vontade do Espírito.
Isaac também, o mesmo pai que gerou aquele que era nascido da vontade da carne, gerou aquele que era nascido da vontade do Espírito. Num ventre você tem os dois nascimentos, é gerado os dois tipos de crente, no mesmo grupo, no mesmo ventre, no mesmo avivamento, com a mesma mensagem. Nem todos são gerados pelo Espírito Santo. Nem todos são gerados pelo Espírito Santo. Há aqueles que vêm e são gerados pelo intelecto. E sempre aqueles que são gerados da vontade da carne perseguem aquele que foi gerado pela vontade do Espírito. Esaú perseguiu Jacó. A Bíblia diz que os dois eram gêmeos, mas um perseguiu o outro. Porque um foi ordenado por Deus, o outro não teve parte na eleição de Deus. Os eleitos são gerados pelo Espírito Santo. Você pode tomar outros também no ministério de Jesus, o ministério verdadeiro, a igreja verdadeira de Jesus. Foi gerado um Judas, que foi segundo a carne. O crente gerado segundo a carne é duro de dizer, mas ele é filho do diabo. O que é gerado pelo Espírito é filho de Deus. Os que são gerados pela vontade da carne, eles apresentam ser até mais sábios intelectualmente. Nós temos experiência com isso, né? Mas se você ver a forma como o Espírito Santo trabalha gerando seus filhos, ele sempre trabalha gerando seus filhos, colocando a sua semente em um homem na terra. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairou ali em Gênesis e começou a criar. A criação de Deus, o Espírito Santo pairando sobre a terra, sobre as águas, ele começou a criar. Ele não criou só animais e as plantações e a vida botânica, mas ele criou um homem que era segundo a sua imagem e semelhança. E Adão passou a gerar os outros seres humanos, ainda que dentro da vontade permissiva, que era o sexo que foi introduzido, teve que ter um só para poder gerar, né? E Adão gerou a Abel. Adão foi o pai gerador de Abel. E quando você vem para o nosso tempo, o tempo das eras, você tem Paulo ali como mensageiro, e o Espírito Santo pairou sobre a profecia de Isaías 42 e gerou um Paulo. Quando o Espírito Santo pairou sobre Isaías 42, ele gerou o primeiro mensageiro da era, que foi Paulo. E Paulo, pelo Espírito Santo, através da palavra falada, da sua mensagem, ele gerou todos os seus filhos. Paulo foi o pai da fé dos Efésios ali, e de muitos outros, né? Porque o Paulo não teve filhos só em Efésios, mas Paulo tomou o evangelho de Jesus Cristo e ao profetizar para aqueles povos ali, ele gerou os filhos da salvação. A Bíblia diz que ele gerou, através do evangelho, em Cristo, para a salvação, todos os eleitos da primeira era. Paulo foi o pai da fé, foi gerado pelo Espírito Santo. Paulo não teve ajuda de nenhum consórcio humano, não teve ajuda de Agripa, não teve ajuda de apóstolos. Paulo foi gerado pela vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Paulo, e Paulo foi o pai da fé que gerou todos os eleitos da primeira era. E nós poderíamos vir caminhando e falando de Lutero. Lutero foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Lutero. Lutero foi o pai da fé luterana, que gerou todos os eleitos. Com a palavra falada da justificação, ele gerou todos os eleitos ali do seu tempo. Ele foi o pai que gerou com a sua mensagem. E Lutero não teve auxílio de homem algum. Lutero foi produzido, gerado pelo próprio Espírito Santo, quando ele vem se movendo de era em era. O Espírito Santo se move da era de Paulo e passa por Columba, gera Columba, e passa pelos outros mensageiros, chega em Lutero, ele gera Lutero na Alemanha. Lutero é o pai da fé luterana, e gera Wesley ali na igreja da Inglaterra, e Wesley passa a falar a palavra da santificação e gerar todos os filhos wesleyanos.
e chegou nos pentecostais, William Seymour, tomou o William Seymour, parou sobre o William Seymour, produziu, gerou um filho ali da restauração dos dons, e o William Seymour é o pai da fé pentecostal. Sempre é um que gera aquela fé para os eleitos do dia. Por isso, não existe forma de você escapar do homem que Deus usa. É ele que é gerado primeiramente pelo Espírito Santo. E ele toma aquela semente, de Deus. Ele recebe aquela semente do próprio Deus. E ele gera em outros aquela semente, pregando e falando a palavra. Por isso a palavra falada é a semente original. A semente original é cada eleito que nasce daquela palavra falada. Amém? E você chega em William Branham. William Branham, Deus sai da Alemanha e vem para os Estados Unidos, e o Espírito Santo faz sombra sobre os Estados Unidos e gera um mensageiro chamado William Branham, o profeta do último dia. William Branham foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo pairou sobre Mateus 17:11 e gerou aquele Elias que restauraria todas as coisas. Mas veja que o Espírito Santo não pairou sobre Mateus 17:11, porque com Mateus 17:11 nós fomos gerados na primeira e segunda etapa. Nossos pastores ali tomou o evangelho do profeta com a restauração da fé apostólica e gerou em nós uma fé apostólica, restaurou para nós a fé apostólica, gerou nós uns filhos da primeira e segunda etapa. Mas o Espírito Santo não pairou só sobre aquela profecia. O Espírito Santo se moveu para Apocalipse 10, do 1 ao 7, e produziu ali um sétimo anjo. E o Espírito Santo produziu a mensagem da terceira etapa para o ministério do sétimo anjo. Mas você percebe que Deus disse para o William Branham: você não vai explicar esta mensagem. A explicação que geraria os filhos da terceira etapa, os filhos dos trovões, os filhos do sétimo selo, a explicação que geraria os filhos que pertenceria ao ministério da noiva, não procedeu dos lombos de Branham, porque ele não pôde explicar. A semente estava nele, mas ele não pôde explicar. Branham gerou muitos filhos da primeira e segunda etapa. Você pode ver que nós tínhamos a mensagem de William Branham por mais de 20, 30 anos, mas nunca foi gerado em nós os trovões, o sétimo selo, o novo nome. Precisou o Espírito Santo pairar sobre Apocalipse 10, do 8 a 11, e produzir um filho, João. E agora João come o livrinho e pelo Espírito Santo profetiza de novo a palavra falada, que não pôde ser explicada por William Branham, e agora João gera filhos dos trovões. Nós fomos gerados por João, porque foi a explicação que gerou essa raça, que crê no novo nome, que crê no sétimo selo, que crê no Filho do Homem, na segunda vinda de Jesus Cristo em carne humana. Isso só foi gerado depois que o Espírito Santo pairou sobre Apocalipse 10, do 8 ao 11. O Espírito Santo pairou sobre Apocalipse 10, do 1 ao 7, o livro foi aberto, mas não pôde ser comido, porque Deus tinha um ministério para a esposa de Cristo. Vem o Espírito Santo e paira agora sobre Apocalipse 10, do 8 ao 11. João come o livrinho. Branham, o anjo forte, Branham, fez sombra sobre João, gerou um filho chamado João. Você não vai escapar desse mensageiro, não tem como, porque se João não profetiza de novo, não é gerado esta super raça que o irmão Branham falou, que creria verdadeiramente no novo nome de Deus, na manifestação física de Jesus Cristo na terra, com um novo nome. Amém? Então nós fomos, nesses últimos dias, gerados por João. João, quando come o livro, ele profetiza de novo. E através da palavra falada, ele gera este grupo chamado Branham, a noiva de Jesus Cristo. Amém? Você não está feliz por ter sido gerado por João? Isto é a obra do Espírito Santo. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.